polêmica dos carboidratos, um assunto que eu sei que interessa a muita gente. E para os veganos esse é um assunto super importante que muitas vezes fica de lado porque a gente está sempre pensando em questão de proteína, que é o que mais perguntam. Então vamos lá falar sobre carboidratos. Eu estou aqui com a nutricionista vegana Priscila Azulay. Bem-vindo ao nosso programa. No primeiro bloco, a gente vai começar fazendo a pergunta que não quer calar, porque eu sei que muita gente tem dúvida. Priscila, o que é carboidrato? Vamos pegar e dissecar a palavra, né? Carboidrato, hidratos de carbono, né? Molécula de carbono agregada a hidrogênio e oxigênio, né? E são compostos orgânicos e existem vários tipos e eles fornecem energia para o corpo, né? Eles são degradados à glicose, né? Eles são açúcares, podem ter, dependendo da quantidade de moléculas, podem ser, né, açúcares monossacarídeos, né, polissacarídeos, que são degradados no organismo à glicose, que é o principal fornecedor de energia do nosso corpo. E tem alguma diferença quando a gente pensa em carboidratos? Existe carboidrato integral, refinado? Quais são as diferenças entre os carboidratos? Existe, né? Quer dizer, aquela questão, né, do carboidrato simples e o carboidrato complexo. É justamente isso que a gente estava falando. Os carboidratos simples são os açúcares de, né, peso molecular menor e que são rapidamente absorvidos pelo organismo e diferente do carboidrato complexo, ele demora mais para ser digerido, demora mais para ser absorvido, né? Ele é uma molécula maior, por exemplo, o amido, né? O amido é um polímero, ele tem inúmeras moléculas de glicose na sua composição e o sabor é diferente também, né? Os açúcares mais carboidratos simples, os açúcares mais simples, tem aquele gosto adocicado mais evidente, também. Quando a gente pensa aí na composição de um prato, é errado que a gente combine vários, dois ou mais carboidratos no mesmo prato? Por exemplo, a gente tem o arroz, que é um carboidrato, e tem a batata. Se eu quiser botar arroz e batata no mesmo prato, tá errado? De forma alguma, de forma alguma. Se você estiver ali respeitando a quantidade de carboidrato, que é ideal, né, para o seu organismo, você pode combinar diferentes alimentos, né? Inclusive, o próprio feijão é uma fonte de carboidratos também. Entendi. Então, outra pergunta que sempre o pessoal questiona muito é que se existe um horário específico para se comer carboidrato. Eu vejo que tem muita gente que não come carboidrato depois das 7 da noite, por exemplo, né? Quando está chegando perto da hora de dormir, não pode mais comer carboidrato. Existe isso? Isso faz diferença? Pois é, não faz diferença e a pessoa está se prejudicando. Quer dizer, faz, né? Porque a pessoa está se prejudicando, porque o carboidrato é importantíssimo no sono da pessoa, né? A ingestão de carboidrato é importante porque os carboidratos, eles são importantes na produção de serotonina e de melatonina, né? Que são dois hormônios extremamente importantes para a qualidade do sono da pessoa, né? Então, não existe motivo para a pessoa não comer carboidrato de noite, né? Se é uma questão da digestão, né, de querer ter uma digestão mais leve, cabe escolher uma opção mais leve, menos gordurosa, né? E não cortar o carboidrato. Quanto que um vegano deve consumir de carboidrato? O vegano ele precisa consumir mais carboidrato? O vegano ele precisa consumir mais carboidrato porque, primeiro, as principais fontes de proteína do vegano também são grandes fontes de carboidrato. Então ele vai inevitavelmente consumir uma quantidade de carboidratos grande, mas isso não é prejudicial para a saúde, né? Na verdade, o que os estudos mostram é que os veganos, muitas vezes a dieta vegana ela tem um conteúdo entre 60% e 70% de carboidratos. E, no entanto, os veganos apresentam menos questões de problema de peso,
elevação de colesterol e triglicerídeos, questões de hipertensão, diabetes, né? Quer dizer, então, essa noção de que o excesso de carboidrato faria mal à saúde ou até que levaria a um ganho de peso, ela é extremamente equivocada. Porque, dependendo do tipo de carboidrato que você está ingerindo, pelo contrário, você está protegendo a sua saúde, né? E, na verdade, o carboidrato, em termos energéticos, ele tem a metade da quantidade de energia fornecida pelo lipídio. Né? Então, essa polêmica em volta do carboidrato não tem justificativa. Muito bem. Agora, no nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre algumas polêmicas realmente que envolvem aí o consumo dos carboidratos. Primeira pergunta que todo mundo, eu sei que tem dúvida, é a seguinte: carboidrato engorda? Pois essa é uma pergunta que eu ouço muito e, na verdade, é uma pergunta que não faz sentido, porque não existe uma coisa que engorda sozinha, assim, entendeu? Tipo, porque você comeu aquilo ali, você vai engordar, ou até porque você, né, aquilo está incluído, vai depender de um monte de coisa, qual é da totalidade da sua alimentação, né, qual é da qualidade daquilo que você está, né, carboidrato, qual carboidrato, né, qual é o tipo, né, e eu acho que isso é muito importante. No começo a Débora fez uma pergunta em relação ao tipo de carboidrato, né, e em relação ao simples e ao complexo, é sempre importante a gente destacar que dentro dos carboidratos complexos, que são aquelas moléculas de carboidrato com absorção mais lenta, é mais importante ainda que a gente escolha os integrais ali dentro. Por que os integrais? Porque eles vão vir com um aporte de fibra, vão vir com um aporte de sais minerais, micronutrientes, tá? Que vão contribuir para a saciedade, né? Porque o carboidrato complexo, por ele ser absorvido mais lentamente, né? Ele não gera picos de insulina no sangue e ele não faz com que depois você tenha uma queda rápida da sua glicemia, que é o que vai causar fome de novo, né? Essa baixa de açúcar no sangue. O carboidrato integral, ele contribui para que os seus níveis de glicose fiquem estáveis por mais tempo. Então, vai contribuir na saciedade, tá? Em dietas em que as pessoas estejam procurando fazer um controle de peso. Agora, dizer que o carboidrato se engorda é uma pergunta esquisita, porque primeiro que não existe um alimento que engorde sozinho. Mesmo o carboidrato simples, né, os açúcares, não é porque você consome ele que ele vai engordar. Né? Não há necessidade de se cortar esse alimento, né, da sua vida. Uhum. Até porque a questão do engordar envolve uma série de fatores, por exemplo, o nível de atividade física que você pratica. Evidentemente, a idade influencia porque altera o metabolismo, né? Crianças e adolescentes estão num outro ritmo metabólico do que se a gente pega uma pessoa de meia idade. Eu acho que assim, é muito confuso e quem trabalha com comida, com alimentação vegana, sempre escuta isso, mas isso engorda, isso é light, isso emagrece. E as pessoas têm uma certa confusão, né? Mas a questão do engordar, acho que depende de vários fatores, como por exemplo, poxa, você faz atividade física, como é que tá o teu metabolismo? Ele é mais lento e tal. Como é que é o resto da sua alimentação? Sim, e tudo né? mais você, que põe no prato. Mas pão, olha, você só come pão. Como é que tá o resto da sua alimentação? Né? Tá incluído frutas, verduras, legumes, grãos integrais na sua alimentação. Se você tem aquilo ali numa quantidade boa, é muito difícil que você vai ter um ganho de peso porque você está comendo tudo equilibradamente. Exatamente. Bom, falamos pra caramba aqui se carboidrato engorda ou não engorda, mas tem algum problema da gente comer
mais carboidrato, e quando eu falo da gente, eu me refiro aos veganos principalmente, porque a nossa alimentação é mais voltada também nessa questão dos carboidratos e tal. Então tem algum prejuízo para a saúde esse consumo maior de carboidratos, maior do que, por exemplo, proteína, maior do que as gorduras? Existe alguma complicação nisso? Olha, a própria pirâmide alimentar, a gente vê que a base dela são os carboidratos, né? Então, o saudável já é que os carboidratos sejam a maior parte da energia, né, gerada pela alimentação. Se você tiver a quantidade de proteínas e de lipídios adequada dentro da sua alimentação, você não tem problema de você estar comendo uma quantidade X de carboidrato. Porque se você tem uma porcentagem certa de proteínas e de lipídios, quer dizer então que não tem nada ali que esteja faltando. Né? O que os estudos mostram? Os estudos mostram que os vegetarianos costumam ter um consumo de 60% a 70% da sua ingestão energética de carboidratos e a grande parte desses carboidratos vem dos grãos, vem das frutas, né? Então isso pelo contrário, só tem benefícios. Entendi. E o que você pensa, Priscila, a respeito das dietas que excluem os carboidratos? Teve uma época não muito remota onde a gente ouviu falar bastante sobre a dieta da proteína, que era uma dieta onde as pessoas retiravam as fontes de carboidrato, né, da alimentação. Isso traz algum prejuízo para a saúde? Pois é, com certeza. Ainda se ouve falar muito, né, nessa polêmica dieta da proteína. É um problema sério, porque pode levar a uma grande armadilha. Assim, se a pessoa for vegetariana ou onívora, ela vai restringir o carboidrato. O que ela vai colocar no lugar? É uma armadilha, vai colocar um monte de produtos de origem animal, um monte de queijo, um monte de carne, um monte de gordura saturada. Isso, o consumo desses alimentos justamente está ligado ao desenvolvimento de inúmeras doenças, né? Começa por aí. Existe também a questão de que o excesso de proteína ele tem uma sobrecarga renal, tem uma sobrecarga do fígado, também tem isso. Também tem a questão da hipertrofia, né? Eu vejo muito atleta que quer ganhar massa muscular, e aí ele aumenta muito a quantidade de proteína, mas não quer comer carboidrato. Acontece que o carboidrato ele é a principal fonte de energia para o organismo e principalmente para o cérebro. Então, se você priva o seu organismo de carboidrato, ele vai desviar a proteína muscular para conseguir essa glicose. Então, é uma armadilha. Entendi. Um vegano não poderia fazer uma dieta, não tem como, sendo vegano, fazer uma dieta que exclui carboidratos, por exemplo. Acho muito difícil. Acho muito difícil e não vejo uma forma como isso poderia ser saudável, né? Porque se o vegano fosse concentrar nas fontes, mesmo ele se concentrando nas fontes mais proteicas, ele vai ficar ali no feijão, vai ficar, e ali tem um aporte de carboidratos ali. Né? Vamos para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente vai dar algumas dicas para vocês. Priscila, fala para mim quais são as melhores fontes de carboidratos em uma dieta vegana. Se a gente pegar um exemplo simples, como o exemplo do arroz, vamos comparar o arroz. Claro que assim, o arroz branco ele é um carboidrato complexo. Né? Quer dizer, ele não é aquele que vai ser absorvido rapidamente. Né? Mas em comparação, o arroz integral, né, ele mais ainda, ele tem aqueles benefícios das fibras, das vitaminas, dos minerais. Então, se puder optar pelo arroz integral é muito bom. E se a gente for comparar os nutrientes, ele tem o dobro de ferro, o dobro de zinco, o dobro de vitaminas do complexo B. Então, assim, é uma diferença bem significativa. Né? Então eu boto aí a questão do arroz, porque o arroz integral, inclusive, ele é um alimento que
dependendo de onde você procura, ele tem um preço mais acessível, pode não ser tão caro, né? Um outro alimento que eu também recomendo, um outro cereal integral, é o próprio trigo integral, aquele que a gente usa para fazer quibe, né? Ele é um cereal integral, né? É riquíssimo em fibra, riquíssimo em vitaminas. Então, entre os cereais eu recomendaria, né, esses dois, né? São mais acessíveis, são fáceis, práticos de fazer, né? Os vegetais amiláceos também, como a batata, o aipim e o inhame, são ricos em carboidrato, né? E ao mesmo tempo trazem vitaminas, né? São fontes boas de carboidrato também, de amido para o organismo, né? Pensando também nos feijões, os feijões eles têm um aporte bom de proteína, mas eles também trazem uma quantidade boa de carboidrato e, inclusive, eles também trazem os maiores teores de fibra, né? E a fibra, tão importante quanto o carboidrato, né, para a saúde, porque ela vai ser fermentada, né, pela microbiota intestinal. A gente precisa da fibra para a nossa saúde, tanto quanto a gente precisa de todos os outros nutrientes. E eu tinha falado com a Débora também antes da questão dos... O que é que a gente tinha falado, Débora? Das frutas. Das frutas, exatamente. As frutas são fontes. As frutas elas são uma combinação dos carboidratos simples, que são os açúcares, que a gente, né, o sabor adocicado delas, com os carboidratos complexos. Mas elas são, mesmo elas contendo carboidratos simples, né, é diferente de você simplesmente comer só um açúcar, né, porque a fruta ela tem fibra, ela tem vitaminas, ela tem minerais, tem antioxidantes, né, então aí as principais fontes saudáveis de carboidrato pra gente são essas. Bom, para encerrar eu vou deixar aqui algumas receitinhas que são boas fontes de carboidrato. A primeira, na verdade, não é nenhuma receita, mas sim um modo de preparo que vai te ajudar a otimizar aí o seu consumo de arroz integral. O arroz integral ele é um grão mais duro para ser preparado, então muitas vezes as pessoas não comem porque leva mais tempo. Enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você conferir. Um artigo falando sobre arroz integral, como preparar muito mais rapidamente, como deixar ele mais nutritivo. Uma dica de receita que é o baião de dois, que é uma misturinha entre feijão e arroz, que são duas fontes de carboidrato também muito bacanas, né? E de proteína. E de proteína também. Isso aí. Com certeza. O pão de queijo vegano, gente, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer, é um ótimo lanche. A criançada adora e é super saudável também. Eu vou deixar aqui na descrição um queijo que é feito a partir da batata, né, que é o queijo de mandioquinha ou de batata inglesa, e um sorvete de banana. A Priscila falou aqui do quibe, do trigo, né, que a gente usa para fazer quibe, então também vou deixar uma receita de quibe de forno. Bom, a gente termina por aqui o nosso programa de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem pra gente. Os contatos ficam no final do vídeo, a gente deixa tudo direitinho lá e a gente promete responder. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com todo mundo. Semana que vem a gente se encontra novamente. Até a próxima!